Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Pai, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Muito obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade e pela Tua graça. Obrigado pela Tua igreja, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, ajudadores, intercessores. Pai, abençoa o Teu povo. Guarda, Senhor, os Teus filhos em todo lugar. Dá graça e vitória à Tua igreja. Manifesta o Teu poder, meu Senhor, na vida dos Teus santos, na terra, meu Senhor. Ó Deus, nas ilhas do mar, onde está, meu Senhor, a Tua igreja através da proclamação do Evangelho? Manifesta, Senhor, o Teu grande poder. Abençoa no campo e na cidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta, saudando a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, e nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. O tema de hoje: buscai a justiça e a mansidão. É o que mais existe hoje, é a necessidade de buscar a justiça e a mansidão, porque a violência domina as famílias, a violência domina os distritos, a violência domina os municípios, a violência domina os estados, a violência domina a nação, em termos de Brasil. Mas a violência domina no mundo inteiro. Violência, perturbação de toda ordem. Então, nada mais importante do que os que têm conhecimento de Deus continuar buscando a justiça e a mansidão. O nosso texto, livro do profeta Sofonias, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler, orar de novo e aprender juntos. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, todos vós, os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja mais morador. A costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal e desolação perpétua. O restante do meu povo
os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarnecerão e se engrandecerão contra o povo do Senhor dos Exércitos. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito Deus, querido Senhor, estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede, pela leitura em Tua Santa Palavra, e suplicamos pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, por aqueles que terão contato com as nossas publicações, meu Senhor. Abençoa os nossos inscritos, os nossos amigos e seguidores. Toma em tuas santas mãos cada um. Os nossos amados irmãos, patrocinadores, ó Deus, toma em tuas santas mãos. Ajuda e guarda a tua igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, a leitura feita no livro de Sofonias nos fala de uma realidade de 2.600 anos. Há 2.600 anos, 600 anos mais ou menos antes de Cristo, o profeta, alguns estudiosos colocam entre 625 e 630 a.C. O profeta Sofonias foi um instrumento, um elemento de Deus, encorajando o povo de Deus, o remanescente fiel. Deus estava irado contra os infiéis do seu povo. Não é diferente hoje. O mesmo Deus amoroso é o mesmo Deus que aborrece os que maculam o seu nome, os que profanam o seu nome, os que fazem o mal. O Senhor não se agrada dos que fazem o mal. E o Senhor nos deixa claro pela sua palavra que tinha, sim, uma prestação de conta com os infiéis, os idólatras do seu povo, os corruptos do seu povo, os blasfemadores do seu povo. Todos foram aqueles que motivaram o cativeiro. E o profeta Sofonias é um encorajador do remanescente e, ao mesmo tempo, o arauto do juízo das nações inimigas. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem vergonha. Nação não desejável é uma aliviada. É uma aliviada, quase um eufemismo. É nação que não tem desejo de conhecer a Deus, de servir a Deus, mas no modus operandi dos profetas que não tinha meias palavras, era nação sem vergonha. Nação sem vergonha, não tinha vergonha de pecar, não tinha vergonha de errar, não tinha vergonha de fazer o mal. Então, congregai-vos, ó nação sem vergonha. Isto para prevenir. O versículo 2 diz, antes que venha o decreto, antes que o decreto produza o seu efeito. Qual era o efeito? A morte do rei, a prisão dos príncipes, a morte da maioria das autoridades, a morte dos sacerdotes, a morte dos juízes, juiz ladrão, juiz perverso, juiz injusto, é a pior desgraça, porque se espera dele um juízo, se espera dele um julgamento digno e vai ter, na verdade, mais corrupção, porque ele vai corromper a lei para fundamentar a sua perversidade. Então,
O produto do decreto seria a morte do rei, a morte dos juízes, a morte dos anciãos, a morte terrível das autoridades. Iam ser dizimados na maioria. Aí ele diz, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana. A pragana era um redemoinho terrível que limpava o terreno, que tinha pasto e deixava ele como se não tivesse nunca tido ali nada semeado. E a pragana, aquele redemoinho, levava aquela coisa, restos do campo, para regiões que nunca foi semeada, ou seja, era terrível a pragana, uma tempestade, um vento tempestuoso que tirava as coisas do lugar, uma espécie de furacão. Antes que passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia. Deus tem tudo isso separadinho. Deus tem o furor da sua ira e tem o dia da aplicação deste furor. No versículo 3, Sofonias diz, buscai ao Senhor, todos vós, mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, ou seja, você que pratica a lei, você que pratica a palavra, você que é um servo de Deus, praticante da doutrina de Deus, que tem posto por obra ou tem realizado o que a lei ensina. Buscai a justiça, portanto, deixe de fazer injustiça, buscai a mansidão, deixe a violência. Pode ser, o profeta não garante. Ninguém conhece Deus, o coração de Deus, os planos de Deus. Pode ser que sejais escondidos ou poupados. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Isso é uma mensagem para o povo de Deus, falando direto para os irresponsáveis, a nação sem vergonha, aqueles que tinham o sinal de Deus no corpo, circuncidado e sem temor. Conhecia a lei, mas não praticava. Conhecia as regras de Deus, inclusive para a guerra, mas não praticava. E aqui no versículo 4 começa a menção dos inimigos. Porque Gaza será desamparada. Essa mesma Gaza. Só que na época, esta Gaza era um reino. Era um reino. O reino dos filisteus. 5 cidades-estado. 5 reinos formando um pequeno império. Porque Gaza será desamparada, ou seja, vai sofrer. Asquelon, a segunda cidade. Asquelon será assolada. Asdod, a terceira cidade. Asdod será expelida, será arrancada, expulsa ao meio-dia. E Ecrom será arrancada também, desarraigada. Então tem Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom, mencionados aqui. Ai dos habitantes da costa do mar, mesma região, a faixa, a franja, a terra, o território do reino de Gaza, com 5 reis filisteus. Ai dos habitantes da costa do mar,
a nação dos quereteus. A Bíblia é informação também, é algo maravilhoso. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja mais morador. Pois é, juízo. Por que tanto juízo? Deus tinha a sua nação e no meio da nação de Deus tinha os desavergonhados, tinham os sem vergonha, os que não tinham temor, que viviam na perdição, na perversidade, fazendo injustiça. Mas Deus promete redenção após o efeito do decreto. O decreto teria efeito, e teve. O pior do efeito do decreto foi a morte da maioria das autoridades e a destruição de todos os prédios grandes e importantes, incluindo o Templo de Salomão. Agora, meus amados, o versículo de número 6 diz: e a costa do mar será de pastos e cabanas para pastores e currais para os rebanhos. Era uma destruição tal, e isso sempre aconteceu. Tinha cidade que ninguém encontrava nada. Eles destruíam, arruinavam. Existem muitas ruínas de cidades importantes no Egito, na Grécia, em Roma, na Europa, na Itália atual. Em todos os países do mundo tem cidade em ruínas, e geralmente foi por grande devastação. E aqui fala sobre o que seria, em que seria transformado o poderoso reino dos filisteus, com Dagon como Deus principal. Seriam arruinados. A costa do mar será de pasto, seria lugar para animais e não mais para pessoas. Será lugar de pastos e cabanas para pastores e currais para os rebanhos. E será a costa do mar para o restante da casa de Judá, ou seja, vai ser território de Judá. Ali apacentarão seus rebanhos, de tarde se deitarão nas casas de Asquelon, ou seja, casas arruinadas, destruídas, servindo de sombra para os animais e para os pastores que pastoreavam os seus rebanhos, para os cuidadores de animais. Porque o Senhor, seu Deus, o Senhor Deus daqueles pastores, daqueles rebanhos, daquelas que era o remanescente da nação sem vergonha. Porque o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Era uma promessa para o remanescente. Aquela história lá do Neemias, do Esdras, e profeta Ageu e outros, que foram os beneficiários desta promessa, se buscasse a justiça e a mansidão. No versículo 8 diz: eu ouvi o escárnio de Moabe. Moabe era a cidade o estado dos Moabitas, e eles eram arrogantes. Hoje pertence à Jordânia, uma parte, outra parte é Israel, outra parte é Egito, parte deserta. Ouvi o escárnio de Moabe, vai ter troco.
as injuriosas palavras dos filhos de Amon, vai ter troco, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu território, contra a sua terra. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma. A palavra de Deus e a sua fidelidade. Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra. Campo de urtigas e poços de sal, desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. O versículo último aqui, o versículo 10 diz: isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Todos os reinos antigos, ao vencer uma guerra, eles proclamavam a derrota dos deuses da nação vencida. Com Israel era diferente, é diferente, será diferente. Os dias de hoje estão mais claros do que esse texto possa esclarecer. Agora, meus amados irmãos, a profecia de Sofonias aconteceu 1400 depois da destruição de Sodoma e Gomorra. 1400 anos, aproximadamente, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. E o profeta Sofonias compara o resultado de Amon e Moabe com o resultado de Sodoma e Gomorra. Agora, vejam o que é que se encontra nos museus da Inglaterra, da França, o que é que se encontra nos museus que seja dos moabitas? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Alguma coisa bem interessante, como tem um instrumento, um cilindro de Moabe, que foi encontrado, e ele parece que é sextavado, ele tem 6 faces, e cada uma das faces é um idioma, e foi muito útil para os estudiosos, os arqueólogos. Mas tem pouquíssima coisa encontrada. A maioria não se sabe onde era, palácio, templo, coisas de Moabe e de Amon. Portanto, se cumpriu literalmente o que Deus falou através de Sofonias. O nosso Deus não muda, sua palavra não muda, a palavra santa tem fiel cumprimento. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Que o Senhor possa abençoar e guardar cada vida. Vamos interceder pela igreja e por esta geração, para ela não ser qualificada como geração sem vergonha. Uma geração que aprenda a temer, que aprenda o temor. Hoje vivemos uma realidade triste, porque eu nunca imaginei que fosse experimentar ou vivenciar ou testemunhar esta falta de graça. As famílias dizimadas, destruídas, aí o sujeito é pastor,
servo de Deus, servindo bem, e o filho é herege, trabalhando por Satanás, numa seita diabólica, vendendo milagre. É triste. Eu louvo ao meu Deus, porque eu não tenho filho herege. Eu não tenho ninguém comprometido com Satanás. Vamos orar por esta geração, orar pelos ministros de Deus, para Deus ter misericórdia. Muita liberdade. Pai, não vou mais para a igreja, não. Eu vou para a igreja X. Aí vai a igreja da viadagem, da maldição. Aí vai para outra igreja, a igreja da cachorrada. Não é igreja, não, são antros. A igreja é onde Jesus Cristo reina. Não estão participando da igreja, não. Estão participando de antros. Maldição. Orar por esta geração, orar pela igreja do Senhor Jesus e pelos ministros de Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado pela tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo teu amor e perdão. Obrigado, Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Continua operando maravilhas, continua salvando, curando, libertando. Continua, Senhor, operando no meio do teu povo. Pai bendito, abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, dando graça, vigor, dando, meu Senhor, a tua proteção. Agora abençoa, meu Senhor, as famílias dos pastores. Toma em tuas santas mãos, Pai, cada família, cada pastor e a sua família particularmente. Amado Pai, dá graça a esta geração para não ser identificada e qualificada como nação sem vergonha, geração sem vergonha. Ó Deus, tem misericórdia desta geração, da minha família, de cada família. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.